Quero dar as boas-vindas a mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto que está em sua terceira temporada. Ele é uma ação de extensão do grupo de pesquisa Sujeito Implicado, que eu coordeno, em parceria nesse ano de 2024 com o Departamento de História do SERES e com o Programa de Pós-Graduação em História do SERES, a quem eu agradeço, e com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O SERES é o Centro de Ensino Superior do Seridó, que é um centro ligado ao UFRN. Então, quero agradecer muito a esses entes que ajudam aqui esse projeto. Quero agradecer também às pessoas que fazem parte do grupo de discussão, por se tratar de uma ação de extensão. Nós temos um grupo de discussão que nos encontra, ou que se encontra conosco uma vez por mês, para discutir as entrevistas, destacar os pontos mais interessantes, fazer sugestões ao projeto e assim por diante. Sou muito agradecido a quem se interessou em participar, a quem assiste, prestigia, e dá um retorno, que é o mais importante também, dar um retorno sobre aquilo que a gente trabalha aqui. Bom, essa é mais uma entrevista dedicada às comemorações dos 50 anos do curso de História, Nesse ano de 2024, o curso de História aqui do SERES, o UFRN em Caicó, está completando 50 anos, e nós recebemos hoje, o nosso entrevistado é o professor Joel Carlos de Souza Andrade, que é professor do curso há um pouco mais de 20 anos, Joel? E é professor do curso, professor também do programa de pós-graduação, sendo atualmente coordenador desse curso, do nosso programa de pós-graduação em História, mestrado acadêmico aqui no SERES. E eu quero agradecer ao Joel por ter aceitado participar desse projeto, conceder essa entrevista, e ajudar a gente a alimentar aí as comemorações dos 50 anos. Seja muito bem-vindo, Joel. Olá, Evandro. Para mim é uma grande satisfação participar desse projeto, Desde já lhe parabenizo, Porque tem uma importância fundamental, é uma atividade que você já desenvolve há alguns anos e que cada vez mais amadurece, Eu acho que agora, nesses 50 anos do curso, é uma atividade que vem para registrar, Para mobilizar e para incentivar cada vez mais a própria consolidação do nosso curso, da nossa experiência docente e discente, aqui no Seridó Potiguar. Que bom. Essa é a ideia, esse é o nosso propósito. Joel, eu vou colocar a primeira pergunta, já falei, que o tempo que você se dedica ao curso de História, e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Queria ouvir você sobre essa atuação nesses 20 anos no SERES, Ouvir você um pouquinho. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, mas eu queria ouvir um pouquinho sobre o seu processo de formação. Eu tenho feito essa pergunta, sobretudo para os professores do curso, para a gente ter esse registro também um pouco autobiográfico, no sentido da formação. Queria ouvir você um pouquinho sobre as suas experiências de formação, graduação em História, mestrado, doutorado, por onde você circulou. Ok, Evandro. Acho que eu começaria por um fato curioso, é que antes de vir para o Rio Grande do Norte, para Caicó, em 2003, era o único estado que eu não conhecia ainda, era o Rio Grande do Norte, vizinho a Paraíba, vizinho à minha cidade de origem, Queimadas, e de morada e estudos, Campina Grande. Então, foi um fato curioso, que eu só conhecia Caicó, o Seridó, através de alguns colegas, que saíram daqui para estar em Campina Grande, mas também por um cordel, a história do Valente Zé Garcia, que era um cordel que a minha avó pedia para eu ler quando criança, lá no sítio Capoeiras, em Queimadas, Então, é curioso isso. Então, antes da minha vinda para Caicó, para trabalhar no SERES, eu passei pelas duas experiências formativas e depois, já aqui no SERES, eu dei continuidade com outras, mas as duas anteriores foi justamente a formação na graduação, em História, e no mestrado também em História. Eu faço parte daquela geração da década de 90, num curso muito consolidado, o curso de Campina Grande, hoje é a Universidade Federal de Campina Grande, mas na época era Universidade Federal da Paraíba, Campus 2. E, curiosamente, havia, inclusive, uma prefeitura do interior. Então, a estrutura da UFPB era o campus central, havia outros campi, mas Campina Grande tinha uma espécie de prefeitura também. Então, é uma estrutura
que facilitou bastante a criação da UFCG futuramente, pela quantidade de cursos, destacava-se, inclusive, pela área tecnológica, né, de referência internacional. E o curso de História é um curso que foi criado na década de 70, também, 70, né, o curso na década de 80, mas naquela fase de uma discussão mais voltada para o materialismo histórico. Então, era bastante cara ali a história e a sociologia, que eram cursos vizinhos, né? Nós tínhamos o DHG, mas não havia o curso de geografia. Nós tínhamos professores de geografia no departamento, mas não tínhamos o curso. A UFCG passou a ter. Então, nesse período, né, muito interessante, porque para os alunos era até estranho a forma como os professores se preocupavam com determinados conceitos, determinadas perspectivas de história, como, por exemplo, desconstrutivismo, problematização da ideia de verdade. Eu estou me referindo a disciplinas básicas, eu estou falando já de história antiga, história moderna, oriental, enfim. Então, essa fase foi muito instigante, né? Por essa transição. Então, nós éramos ecos dessa fase de transição do curso, toda essa geração de 90, da segunda metade de 90, bem como uma nova formação pós-graduada dos nossos professores. Eu citaria aqui, sempre é complicado a gente citar, porque não vai citar todo mundo, né? Mas, assim, eu vou citar alguns com quem eu trabalhei, fui, por exemplo, monitor em projetos, né, de monitoria. É o professor Duval Muniz, que foi nosso professor em Introdução aos Estudos Históricos, Teoria da História, Historiografia Brasileira, Cultura Brasileira, que trabalhava numa perspectiva, nessa fase, já Foucaultiana. E temos outros professores, né, eu citaria aqui a professora Socorro, Maria Socorro Rangel, hoje está na Federal do Piauí, que era uma perspectiva thompsoniana. Então, os ecos, aqueles debates caros, a Unicamp, a UFRJ, a USP e outras universidades Brasil afora, eles ecoaram ali no campus 2 da UFPB. Então, isso marcou bastante a minha formação, no sentido de, no primeiro momento, de compreender a tensão, ou seja, a história enquanto tensão, história enquanto linguagem, história enquanto múltiplas perspectivas, ou seja, não há um caminho, né? E esses professores traziam. Isso porque eles faziam parte daquela primeira geração que estava a fazer pós-doutorado, perdão, mestrado e doutorado na Unicamp. Na nossa base maior, daquela geração foi a Unicamp, Dedeca, Chalub, e vários outros professores que a gente tinha no cotidiano pelos livros, não por conhecê-los e por nossos professores. Ao mesmo tempo, havia ecos ainda de uma história regional, portanto, tínhamos a história regional do Nordeste, que hoje é muito importante para mim, eu percebo o quanto foi importante nos projetos que desenvolvo no âmbito do mestrado, da graduação. Tínhamos essa fase, e a outra era uma parceria muito contínua com filosofia, antropologia, língua portuguesa, a gente pegava, por exemplo, redação, escrita. Então, acho que isso foi muito interessante nessa fase, né? Óbvio que alguns componentes que nós passamos a ter, inclusive aqui no curso nosso, nos últimos anos, não era ainda incorporado, não tinha sido incorporado ainda, por exemplo, como o reflexo da Lei 10.639, ou a História da África, a gente não tinha, né? Era um curso ainda que tem uma dimensão eurocêntrica, mas tem essa carga, né? Então, essa é uma questão. A outra, para fechar essa parte, foi uma experiência muito pontual em relação à iniciação científica, que era algo que, assim, muito difícil para a época, bolsas eram algo, né, muito difícil, mas passamos a trabalhar no projeto em parceria com a Unidade de Calamidades, UNCAL, com a Universidade de Manitoba, do Canadá,
E com a La Rede, era uma rede de investigação latino-americana, Colômbia, Peru, enfim. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar com uma comunidade rural, na Paraíba, e perceber como essa comunidade, moradores, agricultores vivenciavam os períodos de longa estiagem, enfim, ali, principalmente na década de 80, 90, etc. Então, eu acho que teria esses dois focos, né? A parte de monitoria da experiência cotidiana pensar um plano de curso, pensar toda a dimensão do que é o professor universitário, principalmente universitário, e a outra dimensão da pesquisa, né? Com professores diferentes. Essa experiência, ela foi muito boa. Eu me orgulho bastante dessa experiência lá em Campina, porque nos deu uma base para continuidade nos estudos. Não era comum nós terminarmos a graduação e irmos para o mestrado. Nem todos os colegas pensavam assim. Mas apareceu um folder do mestrado em História da UFC, lá no mural, né? Antigamente nós tínhamos murais, e primeira turma, né? E conversando com alguns professores, eu já vinha com uma temática muito curiosa. Eu digo curiosa porque não era comum os colegas se interessarem por Península Ibérica, e em especial temática como, enfim, Dom Sebastião, mitos, sebastianismo. E de Ibérica, eu vim com essa possibilidade de pesquisa, até que uma colega falou, né, em uma comunidade que habitava o litoral nordestino e que acreditava na figura do rei Dom Sebastião, tal. Resumindo a história, a minha professora de moderna, a professora Maria Socorro Rangel, ela disse-me que conhecia o diretor de jornalismo da TV Mirante de São Luís. Isso depois de eu ter procurado em todas as filiais da Globo no Nordeste. Era no Maranhão, e conseguimos uma cópia da fita do vídeo, né? Do tape. E com essa cópia do tape, né? E com apoio assim, da professora Aurélia Pereira Lopes, enfim, alguém também que eu não poderia deixar de citar. Eu acho que é complicado citar os nomes, né? Porque são pessoas que estão presentes nas nossas trajetórias, né? E me ajudou bastante, sobretudo, a pensar, a problematizar, a construir, né, uma proposta de pesquisa para continuidade. E foi assim que eu tentei mestrado em Fortaleza, com uma pesquisa no Maranhão sobre uma comunidade albina que acreditava na figura do rei Dom Sebastião, enfim. E foi assim que eu dei continuidade ao mestrado em Fortaleza, na UFC. Então, foi, foi essa trajetória inicial, graduação e mestrado, né? Em Fortaleza, no período inicial, a gente tinha uma dificuldade por bolsas, eram poucas bolsas, e eu comecei a trabalhar. E isso foi muito bom, por um lado, mas era muito difícil por outro. Por quê? Porque eu tinha que me deslocar, não era para São Luís, capital, era São Luís e depois interior do Maranhão, ficava que uns 6 horas, 6 horas de ônibus, depois pegar um barco, umas 3 horas e meia, em alto mar, até chegar ao arquipélago de Maiaú, onde, né, inicialmente, o projeto, inclusive a minha dissertação tem esse título, Os Filhos da Lua, Poéticas Sebastianistas na Ilha dos Lençóis, mas hoje eu repensaria e colocaria Os Filhos do Mestre. Eu acho que Os Filhos da Lua, embora está posto no trabalho, é muito uma imagem externa. E, querendo ou não, nós, como pesquisadores, também somos, né, de alguma forma, externos à comunidade. Mas foi um trabalho que teve um cariz antropológico muito rico, um encontro com um universo cultural fantástico que me era estranho. Eu venho de uma formação católica, não ortodoxa, mas, enfim, né, de um cotidiano mais católico, e eu tive que aprender a estudar sobre outras práticas culturais, como religiosas, como a pagelança, como o tambor de mina, e aquilo foi fantástico no sentido da aprendizagem, da, da, da,
das múltiplas vivências e visões de mundo, né? Então, assim, se deparar com o desconhecido, com pessoas aparentemente estranhas, mas que me permitiram vivências fantásticas. Então, era isso eu acho que, para além do trabalho escrito, né, eu acho que cada um, no seu trabalho, nessa experiência formativa, eu acho que internaliza muito disso. O trabalho não se resume ao que está lá escrito e no repositório. Então, foi isso lá no Maranhão. Meus colegas na UFC também foram. Eu agradeço imensamente a UFC pelo ambiente intelectual, né? Eu acho que foi algo muito instigante. A vivência com os colegas, o apoio que me deram em relação à pesquisa, né? Conheci pessoas fantásticas com quem até hoje ainda mantenho a amizade. E da UFC, né? Fui orientado pelo professor Eurípides Funes, que é uma referência lá na UFC, mas não só na UFC, mas, né, sobretudo lá no curso de História, professor Frederico de Castro, né, professor Regis e vários outros professores, né? Professor Frank Ribar, e paralelo a essa experiência foi quando os meus horizontes foram se ampliando, né, para a docência acadêmica, né, a docência acadêmica, que foi a experiência como professor substituto na UES, no campus da FAFIDAN, que é ali no Rio do Norte, onde fui também bastante bem recebido, aí na área de teoria, né, mas assim, cursos que funcionam no turno, geralmente você tende a assumir várias disciplinas, então eu acho que eu trabalhei História do Brasil, trabalhei Prática de Ensino, trabalhei Teoria da História, Pesquisa Histórica, enfim, foi uma experiência muito boa. Costumo dizer também que cada disciplina, cada atividade que a gente assume, ou orientação que a gente assume, é laboratorial, a gente está se formando, né? Às vezes não é algo para além do cotidiano acadêmico, universitário, pedagógico, não. Naquele exercício a gente vai se capacitando, né? Então, foi de lá, por exemplo, que eu orientei o meu primeiro trabalho em TCC, que foi sobre um poeta chamado Zé Daniel, e nunca me esquecerei de uma expressão que o mote era: quem pensava que o mundo era incompleto, enganou-se, é completo e tem de tudo. Só me lembro desse trecho. Assim, até a abelha faz o mel sem ter canudo. Quem pensava que o mundo era incompleto, enganou-se, é completo e tem de tudo. Né? Essa poeticidade que depois eu retomei no pós-doutorado. Então, assim, foi uma experiência riquíssima. E quando participei de comissão de correção de vestibular, de provas de vestibular, participei de elaboração de material didático, participei de dicionário político, ou seja, Fortaleza, eu não sei como está hoje, mas naquele período era um período de ebulição educacional. Ou seja, você tinha oportunidades para desenvolver de colaboração a dicionário, de material de apoio a curso de formação como magíster, que era para os professores, né, do ensino médio. Então, assim, era uma ebulição. Então, eu agradeço imensamente pela oportunidade e pela indicação que alguns professores em Campina Grande me deram. Vá para Fortaleza, tente lá, né? E o apoio que recebi. E quando termino, defendo a dissertação, né? Também agradeço imensamente a professora Jaqueline Herman, da UFRJ, que é estudiosa do sebastianismo. Apareceu o edital daqui. E foi, salvo engano, a professora Nilda, Nildes Câmara, que foi minha professora também na UFCG. Ela informou que tinha um concurso em Caicó, e, enfim, me inscrevi. Esse concurso foi para geral, história geral, então era ainda a época que nós tínhamos história geral, e que você poderia concorrer como mestre, né? Então, esse concurso foi um concurso muito concorrido, e nesse concurso nós tivemos duas aprovações, né? A minha e a da professora Jailma, nesse concurso de História Geral. Ele tinha 10 pontos, que era assim, ia de história antiga, história medieval, história contemporânea, história do Brasil, ensino de história, teoria da história, etc. E me lembro que caiu
para a prova escrita. E assim, quando você entra numa sala de aula, numa sala, e eram todos os concorrentes, não apenas de história, e você, sem saber, olha assim, bom, eu vou tentar, vou dar o meu melhor, mas não dá para esperar muita coisa. Só que eram também de educação, de direito, etc. Resumindo, o ponto que caiu foi medieval. Eu tinha sido monitor, justamente de história medieval. Foi sobre a mudança de mentalidade na Baixa Idade Média. E foi muito interessante porque na monitoria o professor estava defendendo a tese dele e ele me indicou, ele disse, "Olha, você vai dar conta da orientação desse mês aqui, 2 meses lá, um trabalho extra classe, em sala, enfim, apoiando os alunos. Então, eu li tudo. Então, tinha uma base muito boa ali em relação àquele ponto, né? Introdução também, teoria, eu tinha uma base boa, mas esse foi muito bom. E fui aprovado e contratado em 2003, junho de 2003, para trabalhar na UFRN. Então, foi uma experiência inicial muito boa e tem sido uma experiência muito boa, né, nesses 21 anos aqui. Há um estranhamento, quando você é substituto, você é efetivo, as coisas mudam. Eu peguei uma fase em que o curso tinha poucos professores, então nós tínhamos 7 professores apenas, e não era a situação pior, porque a situação mais complicada é de direito. Direito só tinha 2 professores. Era o Nossa. professor José Aranha e o professor é, José Aranha e o professor Mo. E um ia se aposentar, e se um se aposentasse, os cursos fechavam. Nessa época que entrou o professor Carlinhos, depois o professor Orione e outros. Mas, assim, para resumir essa trajetória acadêmica, né, depois de 3 anos, 4 anos, eu dei entrada no pedido de afastamento para o doutorado. E o doutorado, ele tem uma história peculiar, porque inicialmente eu ia tentar na UFPE, me inscrevi na UFPE e na UF, na Federal Fluminense. Primeira etapa eu passei em ambos. Projeto, passei. Quando foi a época da entrevista, o calendário era o mesmo. O calendário era o mesmo. E aí eu tive que fazer escolha. Escolhi Pernambuco, pela proximidade, etc. E pela primeira vez eu não passei. Não vou me alongar na história, mas a banca me, me questionou no sentido de mudar o projeto, ajustar o que é comum, né, para um redirecionamento em relação à pesquisa. Eu, muito inocentemente, eu resisti, disse, não, é isso, o projeto é esse, que era sobre Portugal. E havia sugestões sobre como pensar também o Brasil, e eram pertinentes. Reconheço e agradeço a banca por isso. O outro professor já via que ele, não é para cá, para esse momento. E aí, não deu certo. Estava em Londrina, no evento da Ampul, eu acho, foi da Ampul, não sei. Foi um evento em Londrina, o professor Frederico disse, olha, o professor Fernando Catroga está vindo a UFC, que a UFC tinha um convênio com a Universidade de Coimbra, bom, seria interessante você ir lá. E aí eu fui, levei uma cópia da minha dissertação, conversei com o professor, ele levou a cópia da dissertação e me estimulou, disse, não, vá, tenta em Portugal. Aí tentei em Portugal, passei, e a partir do final de 2006, eu enfim, me desloquei para Portugal para dar continuidade aos estudos sobre a temática do sebastianismo, né? Mas nesse momento, num desafio muito maior, que foi, acabou por se tornar um trabalho de cariz teórico, né? Ou seja, o conceito de sebastianismo, podemos dizer, a construção do conceito de sebastianismo, a invenção do conceito de sebastianismo, mas que se desdobrou em um trabalho que tem um cariz comparativo, né, Brasil-Portugal, me levou a um aprofundamento de uma historiografia que na nossa base a gente não tem, eu particularmente não tinha, né, que era a história de Portugal com maior profundidade, para se pensar conceitos básicos como socialismo, republicanismo, evolucionismo, positivismo, romance histórico, teatro, né?
toda a tradição portuguesa, mas também brasileira em noções de contiguidade, proximidades e distanciamentos, tendo como ponto de segurança a emergência do conceito de sebastianismo. Né? Então, mesmo antes do Koselleck, na fase do Koselleck, nas orientações do Quattroga, enfim, tinha essa dimensão conceitual e que depois a gente foi percebendo quanto esse tipo de estudo era importante, sobretudo para a temática do sebastianismo frente à própria historiografia, seja brasileira, seja portuguesa, e sobretudo portuguesa, sobre o tema. Mas foi muito desafiador, né? Mas diria que também eu acho que tive em paralelo à escrita da tese, eu costumo dizer aos alunos, passei 1 ano e meio com um capítulo sobre Oliveira Martins e 3 meses com Euclides da Cunha, mas Euclides da Cunha 3 meses porque eu tinha passado pela fase do Oliveira Martins e exercitei dimensões metodológicas que aí eu acho que essa fase do doutorado, a gente vai exercitando caminhos que não é que seja a verdade ou o único caminho, mas que funciona no sentido de apropriação, recortes, estratégias de escrita. Né? Então, acho que foi um pouco isso. A primeira fase da graduação em Campina Grande, o mestrado na UFC, o doutorado em Portugal, que demorou muito mais do que de praxe, mais do que 4 anos, demorou 7 anos, foram 4 anos de afastamento, voltei para o trabalho, em paralelo fui ter continuidade. Né? Há uma expressão que o meu orientador dizia, quando das minhas angústias, né? Ele dizia, Joel, o tempo da CAPES não é o tempo do pensamento, infelizmente. Ele dizia, infelizmente, o tempo da CAPES não é o tempo do pensamento, porque, de fato, hoje eu entendo, hoje eu compreendo, e muito, e agradeço imensamente, nunca canso de dizer isso a ele, né? Pela paciência, né? Eu tenho todas as anotações de cada página que ele retornou, eu tenho guardado, assim, com as observações, releia isso, se aprofunde nisso, retome esse autor, etc. Esse não. Eu acho que esse exercício também, quando eu tiver a oportunidade, um tempo, eu vou até escrever algo a respeito, né? E no final, agora, 2017, eu fiz o estágio pós-doutoral em Campina Grande, e que foi já numa redução de escala, buscando trabalhar algo que eu já pensava na graduação, eu tinha um pouco essa ideia, né? E até por vivências mesmo, ligadas à cantoria, etc. E aí eu trabalhei com o Zé Limeira, poeta do absurdo, com material lá da Atila Almeida e, sobretudo, discutir travessias culturais. Então, em síntese, lógico que se a gente for falar sobre cada ponto é uma tarde, mas a minha formação foi um pouco essa, e sou um sujeito inquieto, eu sou quieto e inquieto, porque eu tenho uma fase de quietude, mas, ao mesmo tempo, por essa cabeça passa a inquietação de descobrir de outros mundos, outras vivências, e eu acho isso fantástico, que a história nos permite. Tá ótimo, ótimo. Muito bom. A gente passou agora aqui, né, por essa fase da formação autobiográfica. Acho que é um momento bom para a gente fazer um intervalinho agora para acompanhar o vídeo institucional dos 50 anos, né, que a gente compartilha, exibe aqui a cada entrevista, para na segunda parte da entrevista a gente falar um pouquinho sobre o curso de História, que é a partir da experiência do professor Joel. Então a gente assiste o vídeo agora e já continua. O Centro de Ensino Superior do Seridó nasce em 1973 como NAC, Núcleo Avançado de Caicó, e só recebe o nome que conhecemos hoje em 1977, o famoso SERES. Logo em 1974, o NAC recebeu o primeiro curso de História, e só 24 anos depois foi que o curso ganhou seu primeiro laboratório, o Labordó. De lá pra cá, já temos 7 laboratórios e uma Cordeltec em atividade. Isso se deve, em boa medida, graças à implementação do Reúne em nosso campus, lá em 2007.
Além disso, temos a revista INEM, a primeira revista digital da UFRN. Tivemos a experiência do bacharelado e várias especializações. Hoje, contamos com um programa de pós-graduação em História dos Sertões, que abriu portas para pesquisadores e pesquisadoras do Seridó. Também contamos atualmente com 21 docentes em nosso curso de licenciatura, que realizam ensino, pesquisa e extensão. Em 2024, nosso curso de História faz 50 anos e celebramos os mais de 1.200 alunos que já passaram por nossas salas de aula e confiaram no poder da educação pública, gratuita e de qualidade para a transformação social. Bom, como a gente combinou, eu queria agora passar para uma outra parte da entrevista, Joel. Eu ouvi um pouquinho você sobre que curso você encontrou. Você adiantou um pouquinho a chegada no curso, falou um pouquinho sobre isso. Queria ouvir você sobre essa chegada, os primeiros anos. Que curso você encontrou nos anos 2000, no SERES? Qual era o contexto dos alunos, da estrutura do curso e assim por diante? Queria ouvir um pouquinho sobre isso para a gente recuperar as memórias aqui dessa época. Ok, Evandro. Eu diria que o primeiro impacto, não sei se impacto, a primeira experiência, para mim foi essa mudança da situação de substituto para a situação de professor do quadro, né, participando de reuniões e tendo um cotidiano acadêmico em relação às demandas do curso. Eu poderia dizer que há muitas mudanças, há muitas permanências, há muitas mudanças, mas, no geral, é um curso que tem uma energia. Eu não sou essencialista, não é isso, mas eu acho que tem uma cadência que vem de muito antes, enfim, com todos os professores, técnicos e alunos, né, que passaram por ele, mas assim, eu diria que eu consegui internalizar uma relação muito, como é que eu poderia dizer, muito vívida com o curso, né? O nosso curso, ele tem como é que eu poderia dizer, uma particularidade, e muitas vezes essa particularidade é reverberizada por colegas que tradicionalmente participam de eventos conosco, né, há uma tradição aqui no curso de atividades extensionistas, enfim. Então, isso é um ponto que eu acho, eu destacaria já em relação ao curso, né? Vai havendo dinâmicas e mais complexidades, porque os tempos exigem, né? Mas é esse histórico que eu poderia dizer, a parte humana. Eu acho que a parte humana ela tem uma dimensão muito particular no nosso curso, né? Então, desde o coletivo docente ao coletivo discente, né? Eu acho que, com as suas particularidades, enfim, com as diferentes trajetórias, mas eu acho que a gente consegue ter uma vivência, uma densidade, oportunidades que às vezes, pelo que colegas relatam em outros cursos, nós não temos. Isso não é de hoje, eu estou falando, já ouço isso há muito, muito tempo. Quando eu cheguei aqui, né, o curso tinha 7 professores, eu acho que eram 7 professores do quadro. Então, era um curso que tinha, salvo engano, o professor Douglas Araújo, professor que hoje está em Natal, a professora Paula Sônia Brito, que é professora aposentada, o professor João Quintino, de Medeiros Filho, que é o nosso decano hoje, o professor Henrique Alonso, que na época estava afastado, estava fazendo doutorado no sanduíche nos Estados Unidos, que hoje é professor no Campus Central, o professor Iranilson Buriti, que é professor hoje na UFCG, né, Campus 1, a professora Regina Selle, que também era professora aqui no campus, enfim, no SERES, né,
E deixa-me ver se tinha outro professor. Eu acho que eram esses os professores e tínhamos alguns substitutos. Sim, e o professor Muiractan Kennedy, que estava no primeiro momento, depois ele se afastou. Então, Henrique Alonso estava afastado, voltou. Muiractan estava e depois se afastou, né? Mas nas primeiras reuniões, Muiractan estava. Então, eram esses os professores. Cada um teve suas trajetórias em termos de componentes curriculares, em termos de ações. Destacaria aqui a criação do Labordoc, começada por Henrique Alonso e desenvolvida pelo formato que nós temos hoje por Muiractan, né? Temos algo que foi ímpar, que foi a Mineme, né? E aquilo foi ímpar para... então, Muiractan era muito antenado é muito pragmático, né? É um canceriano muito sensível e, ao mesmo tempo, pragmático. Então, eu acho que me deparei com isso, ou seja, era um curso com estrutura pequena, reduzida, a estrutura do centro era o que nós temos como bloco A, B e C, né? Hoje nós temos o D, biblioteca, auditório, não tinha. Mas tinha essa particularidade, né? Foi a Mineme, foi o Labordoc, foi também os eventos, né? Semanas de História, e outras atividades. Então, assim, eu me deparei com esse curso. Ele funcionava apenas no turno matutino, né? Vez por outra, a gente ofertava uma disciplina à tarde. Na estrutura, a gente só tinha... Hoje a gente tem estágio 1, 2, 3, 4. A gente só tinha prática de ensino 1 e 2. A gente tinha pesquisa histórica 1 e 2. Então, eu, por exemplo, comecei a trabalhar com prática... prática de ensino era professor João Quintino e Paula, e eu trabalhei com pesquisa histórica 1 e 2, história moderna, depois mudei para introdução, teoria, assim. Resumindo a história, até 2007, isso não era tão fixo. Quando foi a partir de 2007 ou 2008, salvo engano, 2007, 2008, houve uma reunião, uma plenária departamental, porque o curso ia ser ampliado e a gente precisaria pensar em concursos, em áreas estratégicas, etc. Foi quando criamos os eixos, que nós temos até hoje, né? Então, eu estava afastado, inclusive, para o doutorado, eu, a professora Jailma e a professora Vanessa, mas a professora Vanessa, eu acho que estava em Espanha, na época, salvo engano. Essa discussão, né, essa reunião foi onde definiu os eixos, e por isso que a gente tem eixo geral, eixo de teoria, historiografia, pesquisa, né? A gente tem o eixo de Brasil, a gente tem esses vários eixos de ensino, foi nessa época. E ajudou muito nos planejamentos seguintes, porque evitou o seguinte, e acontece em outros cursos. Hoje, esse semestre, eu vou ministrar América. No outro semestre, não, eu não vou querer ministrar América, eu quero Antiga. No outro, não, eu vou querer historiografia brasileira, enfim. Então, assim, o que parece ser um clausuramento evitou conflitos, né? E ao mesmo tempo, fundamentou estratégias para concursos, que a gente tinha ali como justificar a carência de vagas, né? Então, isso foi importante. Mas, assim, em termos de estrutura, a estrutura era precária, o quadro docente era diminuto, por quê? Porque a gente tinha coordenação, a gente tinha Labordoc, que demandava, né? Por exemplo, chegou um momento que eu assumi, agora não fui forçado, eu assumi naquela fase extraordinária, foi coordenação do curso com a saída do professor Iranilson, que ele foi para Campina Grande, então a gente ainda tinha uma fase para nova contratação. Coordenação do curso, mudança de PP em curso, 2005, coordenação da especialização, coordenação do Labordoc e coordenação do evento da Ampul 2006, que foi o segundo evento da Ampul, foi em Caicó. Então, ali, eu confesso que quase perdia o pouco de juízo que restava.
porque tinha que respirar no carrinho lá, meu primeiro carrinho, o Fiat Uno. Esse Fiat Uno, é engraçado, porque no dia da Ampul, né, os colegas vieram, Nonato e Alessandro, e vários colegas da Ampul para o evento, mas tem a parte anterior, a demanda interna que organiza. E teve uma fase que, e, sim, o saudoso professor Marcos Silva foi quem fez a abertura, conferência de abertura. Mas teve um momento muito engraçado, é que eu no Fiat Uno com Durval, Arraes e mais uns 2 professores na contramão da Coronel Martiniano, chovendo e quase atropelando um ciclista ali, eu nunca vou esquecer, a caminho do Adjunto Dias, porque a gente não tinha auditório no campus. Né? A gente tinha espaços que eram utilizados, por exemplo, o chamado Aranhão, que é onde fica a prática jurídica no primeiro andar, durante muito tempo foi o nosso auditório. Né? Muitos registros vão aparecer lá de eventos antigos. Depois tivemos o anfiteatro atual, né? Até termos essa estrutura que é o teatro, perdão, o da pós, e outros espaços como o auditório grande. Então, acho que mudou muito, né? A partir de 2008, com o Reúne, foi quando o curso tomou outras dimensões. Primeiro, o curso Formação Bacharelado e Licenciatura. Em 2005, recebemos uma portaria do MEC dizendo que teria que haver a separação entre licenciatura e bacharelado. Então, encaminhamos primeiramente a licenciatura para depois encaminharmos o bacharelado, como de fato ocorreu. Né? Tivemos essa experiência. E o Reúne, que aí, no caso, para a criação do bacharelado, foi um projeto, por exemplo, História, Geografia, encaminharam, e que resultou na criação dos recursos para o Bloco D, por exemplo, e recursos para laboratórios, aqueles laboratórios que nós temos, a maioria deles, né? Então, foi uma fase de expansão e também resultou na contratação de muitos outros professores. Então, eu diria que há 2 fases, a partir do momento que eu estou, 2003 a 2024. Houve essa fase onde o curso tinha uma estrutura menor, né, até 2008, eu acho, e o curso depois, que passou a funcionar uns 2 turnos, manhã e noite, licenciatura e bacharelado separadas, depois voltamos a ter a licenciatura à noite e o bacharelado de manhã, e mais recentemente com o encerramento do bacharelado. Deixa eu ver mais, Evandro. E cada época, a cada 2 anos ou a cada 3 anos, se a gente pegar um pouco a história do curso, há mudanças. Há mudanças chegam demandas para a atualização dos projetos pedagógicos, né? 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, houve uma pausinha ali, 2014, 15, 16, 17, final de 17 para 18, já começamos a receber demandas e recebemos continuamente. Então, tem a ver parte com a necessidade de atualização com questões relacionadas ao ensino, enfim, ou componentes obrigatórios, é o caso de África, história indígena lá atrás, então, mas há essa é um processo comum, recorrente, né, no nosso curso. Em relação a pesquisas, nós tínhamos uma estrutura mínima, mas tínhamos um espaço para computadores, poucos computadores, mas tínhamos, onde funcionavam 2 bases de pesquisa, que hoje a gente chama grupo de estudo ou laboratório de pesquisa, né? Era base de pesquisa. Eu fiz parte, mais ativamente, de uma chamada Semiagro, Natureza, História e Sociedade, de forma, por exemplo, meus projetos eram associados a essa base de pesquisa. O primeiro foi sobre os negros do Riacho, sobre a comunidade remanescente, e tive como orientanda Joelma Tito, foi minha primeira orientanda de iniciação científica. Né? E ela trabalhou bastante na base. Eu acho que havia e há essa dimensão cotidiana de laboratório, de presença, de discussão. Então, a gente conseguia, com mais tempo, reunir todo mundo, discutir textos relacionados a temáticas próximas. E havia uma outra base, que era
Sociedade e Educação, Educação e Sociedade, que era com o pessoal de Educação, professor Lisboa, professora Eugênia, a professora, ai meu Deus, Ione, professor Iranilson, que era mais voltada para a educação. Essas eram as duas bases e que funcionavam, os nossos projetos estavam ligados a esses dois caminhos, perdão, espaços. Deixa eu ver o que mais, para não me alongar muito. Eu acho que é um pouco isso, né? Diria que temos tido essa tradição de ousar, eu diria que o curso, né, ele se operacionaliza pela ousadia, pegando, repetindo, Mineme, eventos, e culminamos no próprio programa de pós-graduação, que não é fácil para um curso de interior, né? Houve um momento certo para a gente tentar, não foi a primeira tentativa, foram várias tentativas, mas resultou de um trabalho coletivo, né? Então, eu acho que essa capacidade de operacionalizar coletivamente, eu acho que é o que tem resultado, né? O que resulta porque, enfim, isoladamente a gente não consegue fazer muita coisa. E eu destacaria esses pontos. Teríamos muito mais, assim, para lembrar de situações específicas e peculiaridades de vivências em sala de aula. Por exemplo, o dia que, com cultura brasileira, eu consegui que os alunos encenassem 5 peças de Ariano Suassuna com mini cenários no campus, e o professor José Aranha acompanhou a todas as apresentações, ele assistiu a todas as apresentações. E olha que a aula dele era à noite. E essa atividade foi durante o dia. Viagens de campo, né, em situações, enfim, bem peculiares, mas também memórias que esses alunos trazem. E, acima de tudo, eu acho que o que nos dá uma alegria é quando a gente chega a uma cidade aqui, Currais Novos, ou Patos, ou Brejo, e a gente se depara e diz, olha, professor, eu lhe agradeço, eu agradeço ao curso, eu agradeço, aí vai lembrando de todos os professores e professoras, né, pela vivência que teve, pela oportunidade, né, que, nesse sentido público, né, daí a importância, né, somos funcionários públicos e acreditamos que o público é fundamental também para transformar a sociedade, e eu acho que esse curso é transformador, como os demais, né, cursos do SERES, da UFRN, são transformadores. Sim. E aproveitar o gancho que você falou no programa de pós-graduação, você foi encaminhando o final da sua resposta para o programa, João. Você está como coordenadora, eu queria ouvir você um pouquinho sobre o programa também agora. Queria ouvir você falar um pouquinho sobre as potencialidades. Você falou dos desafios dos cursos que atuam em campi de interior, né, nos campi de interior. Né, eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso. Como é que você vê potencialidades, integração com outros programas, talvez também, de cidades do interior do estado, na região norte, nordeste, enfim. Como é que você avalia assim, nosso programa? Até porque são, sim, vamos falar também 5 anos, né? 5 anos do programa nesse ano de 2024. Evandro, eu acho que é uma ótima pergunta. Eu estou no primeiro ano, né? Eu acho assim, o primeiro ano é laboratorial, é de aprendizagem mesmo. Assim, a gente vai se deparando com muitos desafios. Eu já tinha uma experiência na graduação, já tinha sido coordenador várias vezes, mas a experiência é diferente, porque na coordenação a gente tem tudo planejado. Tá, é tudo planejado. É só atender o calendário, perfeito. É técnico. Mas na pós, há uma dinâmica diferenciada, aparentemente não é, mas no cotidiano, você lida com situações várias, incluindo, sobretudo, a dimensão estratégica, né? Porque o tempo todo a gente tem que pensar na relevância, coerência, aderência, o porquê desse programa, um programa de pós-graduação. Você tem que, antes de justificar para as instituições, você internamente tem que ir trabalhando tudo isso para ter os argumentos quando a própria Pró-Reitoria de Pós-Graduação nos questionar, quando a CAPES, que permanentemente está avaliando os cursos. Então, eu diria que eu costumo brincar com a expressão a faca e o queijo
a faca, o queijo e o doce. Eu acho que veio na hora certa. Nós estamos passando por um debate muito intenso no âmbito da própria produção historiográfica, não só brasileira, mas mundial, né? Há outras dinâmicas, e seja na dimensão do decolonial, né? Estudos subalternos, enfim. E acho, só para citar alguns, mas enfim, eu acho que o pensar nas condições de possibilidades de uma história dos sertões, não no sentido, como é que eu poderia dizer, perennialista, no sentido da aldeia enclausuradora, não nesse sentido, mas pensando em sertões movimento, sertões e sua dinamicidade, heterogeneidade, multiplicidades, possibilidades de exercícios que nos deslocam, por exemplo, das centralidades, e por centralidades me refiro às zonas que tradicionalmente foram produtoras, gestoras, né, de dispositivos de controles do conhecimento. Eu acho que a gente acaba por ter uma oportunidade de outros exercícios, de outros movimentos, né? Isso independente do período, ou seja, independente do período que se estuda, né? Do fim século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Eu acho isso fundamental. E quando a gente participa dos fóruns, né, porque quem está na coordenação, né, tem essa participação regular em fóruns de coordenadores, e se encontra com 80, na média 75, 85 coordenadores, né? E a gente percebe a receptividade de alguns colegas que acham muito interessante essa proposta mais um recorte mais claro, mais pontual do que dá uma cara ao programa, né? Não é a história do Brasil, não é a história tal, é algo mais próximo daquilo que nos inquieta. Lógico que isso não vai atender nunca a todo mundo, nunca. Isso também não é impossível, não é isso. Mas, assim, há potencialidades, né, enormes em exercícios que estão em curso nos desafios que nos são apresentados hoje, né? Então, historiadores norte-americanos, indianos, latino-americanos, né? Então, acho que trazem provocações, e quando a gente conversa com esses agentes, eles demonstram um interesse muito curioso, muito particular, né? Já tivemos em eventos no exterior, no King's College, enfim, em reuniões com colegas de lá, na própria na Inglaterra, né? Em Portugal, né? Colegas norte-americanos, argentinos e brasileiros também, do Rio Grande do Sul, colegas do Rio Grande do Sul, do Pará. Então, há um potencial enorme para atacarmos aquilo que você sempre fala das entradas, né, do Hartog, né, do François Hartog. Eu acho que é isso. A gente tem muitas entradas, várias possibilidades. Então, acho que esse é um ponto. O outro é a possibilidade de parcerias. A gente tem conversado, embora não tenhamos avançado a contento, há uma ideia de um fórum com coordenadores Norte e Nordeste, só que essa parte não foi avançada por outras demandas, então para 2024 é impossível, mas a ideia é que em 2025 a gente consiga ter esse fórum. Essa é uma ideia do fórum, já conversamos com alguns coordenadores. A segunda é a possibilidade de intensificar os intercâmbios entre os alunos nossos e alunos de outros programas, né? Por exemplo, o FPB, Campo Central, o UFC, né? Já tivemos a oportunidade de conversar com a coordenação da UFC, da coordenação da UFPI, né? Lá com atualmente é o Gleison, com o pessoal do Pará, né? Com o Francivaldo e outros que a gente tem contatos nessas reuniões. O Roberg, né? O Roberg, que é da longo o nome é Unifespa, né? Que tem também tido uma interlocução conosco e tem o interesse de fazermos ampliarmos as relações, esses nossos sertões com os sertões amazônicos.
Então, eu acho que há um potencial muito interessante, e por incrível que pareça, ele não é só interno, ele acaba tendo desdobramentos internacionais, né? Então, nesse sentido também, estamos em contato com universidades como a Universidade dos Açores, né? Onde a gente possa ter essas zonas de proximidades, né? Em breve teremos missões de pesquisa, e essas missões internacionais geralmente nos ajudam a estabelecer contatos com outras instituições, e isso é construído um pouco de tempo, né? Então, eu acho que a gente está nesse processo de amadurecimento, de construção de novas epistemologias, e faço jus aqui a um texto que você publicou lá no início do programa, nos primeiros anos, era justamente sobre essa necessidade da gente pensar em outras narrativas, né, em novas epistemologias, novas condições de possibilidades de produção do conhecimento histórico. Tá certo, tá bom, foi bom mapeamento do programa, acho que você fez um bom desenho, e nesses 5 anos, né, acho, meia década já é pouco tempo, como você disse, é mesmo, mas já é um tempo, né, já é um percurso que eu acho que é importante para o curso, né, a vinda do mestrado, de fato, é algo muito importante para o curso. Para a gente fechar, Joel, eu queria te ouvir a pergunta que eu coloco para todo mundo aqui que é entrevistado, todo mundo no sentido de todos entrevistados e entrevistadas, convidados, convidadas. Queria te ouvir um pouquinho sobre o século XXI, sobre os nossos desafios aí né, que a gente vem enfrentando. Você falou, né, sobre você, de certa forma, a maior parte das suas respostas trataram desse século. Agora você tem recuperado a sua formação no período um pouco anterior, mas nós temos aí já 24 anos de século XXI. E como é que você avalia? Pode ser, né, no sentido histórico dos desafios do mundo contemporâneo, mas pode ser também nos desafios da nossa profissão. E também, depois de você falar um pouquinho para a gente sobre como é que você olha para o nosso tempo presente, eu queria uma mensagem sua para esses 50 anos do nosso curso. Ok. Vamos pensar aqui as possibilidades de respostas, né? Eu acho que o seu questionamento é bastante instigante, eu acho que nos leva a pensar, né? Eu traria uma ideia que está sendo bastante cara a mim, que é a própria ideia de travessias. Esse conceito, né, de travessias, de movimento, de mobilidades, deslocamentos, de novas experiências, de novos contatos. Eu acho que isso tem sido algo que o século XX para o XXI tem me ajudado a pensar. Então, eu acho que passa por aí. A minha concepção de história, lógico que a gente vai mudando, mas é algo que nos impulsiona de alguma forma, criar aquilo que um professor lá de Coimbra falava, um ponto de observação, né? A gente precisa de pontos de observação. Então, eu acho que a gente passa por desafios onde a gente não é equilibrar, porque, não sei se é equilibrar, mas é o velho e o novo. Eu acho que como é que posso dizer? Como dizer? Sertões, por exemplo, né? Pensar nos sertões, há um repertório, uma gramática sertaneja, que a gente poderia dizer que pode nos levar a uma dimensão velha, mas a gente precisa recuperar essa gramática e problematizá-la e desconstruí-la e repensar em outras potencialidades. E essas outras potencialidades é onde eu encaro como essas movências, né? Esses deslocamentos. Tem um historiador, um jornalista, um sociólogo, eu gostaria de fazer referência a ele porque foi uma descoberta posterior, é o José Lopes de Andrade, uma figura esquecida, mas está na base do pensamento institucional ali de educação na Paraíba, da própria UFCG, e era uma figura muito ativa, que acreditava bastante nas potencialidades de Campina Grande, né? E eu acho que, me inspirando um pouco no Lopes de Andrade, eu acredito bastante no potencial que nós temos aqui também, sabe?
Então, pensar a história nesse sentido é aquela lógica um pouco sertoniana o exílio entre aspas, né? O exílio entre aspas. É no sentido de termos permanentemente essa inquietação, né? Que nos tira da zona de conforto, tendo a compreensão que tudo é muito rápido, que tudo é acelerado. Então, é o equilíbrio entre a permanência e a mudança no ato de fazer história. Vou dar um exemplo. O nosso aluno precisa ler. Ele precisa ler, né? Então, ele precisa praticar a leitura. Ele precisa equilibrar o conhecimento que ele tem do novo, né? Com essas práticas que aparentemente são velhas, mas que ele precisa para, enfim, como parte dessa parte de uma formação humana, humanística, né? Sensível, enfim, todo esse processo. Então, acho que essa dimensão do acelerado, mas também, eu não sei se tem a ver com um pouco com a minha experiência budista também, né? Essa dimensão mais lenta. Às vezes precisamos de um momento mais lento, até para pensar. Eu acho que é isso, é o equilíbrio entre a dimensão intensa, né, que o tempo exige, os novos tempos exigem, mas, ao mesmo tempo, a pausa para a reflexão. Eu acho que história é um pouco isso, né? Ou seja, não é só a dimensão empírica, tem a dimensão reflexiva. Esse equilíbrio, né, que eu acho que o fazer história nos tempos atuais nos põe. E eu tento, de alguma forma, operacionalizar isso no cotidiano escolar com os nossos, né, discentes. Em relação a perspectivas futuras, reforçando, eu acho que isso é um motivo de muito orgulho, né? Fazer parte desse coletivo, dessa trajetória. A gente sempre tenta, na medida do possível, dar o melhor naquilo que faz. Nem sempre a gente consegue, porque também é humanamente impossível, mas sempre a gente precisa entender que é um processo também de aprendizagem. Né? Muitos acham que eu fiz um pouco o meu retrospecto, graduação, pós-graduação, né? Doutorado, pós-doutorado, mas o processo de aprendizagem e formação ele é permanente. E a gente sempre deve estar aberto ao novo. A gente aprende com os alunos, a gente aprende com os colegas, a gente aprende com o desconhecido, e a vida é um pouco isso, né? É um mundo aberto e que está aí para a gente viver e vivenciar intensamente por essa nossa curta passagem por esse mundo. Perfeito, muito bom. Muito bom. Eu acho que, pelo que você disse agora, o saldo é positivo desses 50 anos, né? Acho que isso fica uma mensagem muito positiva, eu acho, a partir do que você colocou. Joel, muito obrigado. Pode falar. Não é só dizer isso, são 50 anos que, enfim, passam rápido, são 5 décadas, né? São 5 décadas e muitas, há muitos investimentos humanos, há muitas vivências, há muitas experiências, enfim, e que, né, agradeço, Evandro, imensamente pela oportunidade, né, e eu, com certeza, e os demais colegas, porque ter a oportunidade de expressar isso e ficar registrado, como sempre a gente faz, é muito importante, é motivo de muito orgulho, né? Eu acho que como os demais, eu me sinto muito orgulhoso pela oportunidade de, nesses 21 anos agora, e espero, né, até a aposentadoria, ter passado por essa experiência que não é só profissional, é uma experiência de vida, é uma experiência, enfim, que nos dá sentido também, né? Um pouco aquilo que a gente faz, na medida que a gente sabe que transforma pessoas, que a gente acaba criando horizontes para muitos e muitas. É verdade. Que bom, eu também fico feliz. É importante que fique esse registro. A ideia dessa temporada é justamente essa, que a gente tenha espaço para registrar, né? Registrar, inclusive, e principalmente essas experiências que são pessoais e são públicas ao mesmo tempo, porque a gente trabalha no espaço público e é bom que a gente veja também que o saldo é positivo e que muita coisa foi feita e que a gente tem uma perspectiva boa para
continuar crescendo. Bom, então a gente encerra essa entrevista. Agradeço mais uma vez a professora Joel por ter aceitado participar, né, aqui dessa entrevista, que fica no YouTube, fica no Spotify, depois em formato de podcast, e depois vai virar livro. Nosso propósito também é transformar essas entrevistas depois também num documento desses 50 anos, um documento escrito também no melhor estilo dos historiadores e historiadores que gostam de texto escrito também. Então tá bom, a gente fica por aqui, até uma próxima oportunidade, semana que vem tem mais. Tchau, tchau.